Causos do Vale. Se é fique ou não, quem é que sabe? Quer ouvir os episódios exclusivos para apoiadores do Causos do Vale diretamente no Spotify? Agora você pode. O Spotify, em parceria com a Patreon, lançou uma funcionalidade de apoio que permite ouvir os episódios exclusivos no Spotify. E para assinar é bem fácil. Basta ir na caixa de pesquisa do Spotify e buscar por Causos do Vale Apoiadores. Ouvir os episódios do Causos do Vale ficou bem mais fácil. Adivinha quem tá comigo aqui de novo essa semana, e eu tô muito feliz porque eu já contei pra vocês que eu amo esse podcast. Sim, gente, Lactobacillus Podcast. Em cada episódio, os apresentadores Fernando e Osiris se juntam à sarcástica drag Nicole Very Well para uma competição de vacilos. E tem vacilos sobre todos os temas que vocês imaginarem. Trabalho, academia, gastronomia. E essa semana, a gente tá na semana do Dia dos Namorados. Então nada mais justo do que a gente ter um episódio sobre esse tema. E aí vocês se perguntam, vai ser um episódio com uma competição dos maiores vacilos que os apresentadores já sofreram? Não, gente, eles vão contar os maiores vacilos que eles já deram com os namorados. Ou seja, vai ser um episódio com muita exposição, muita lavação de roupa suja. E o principal, vai ser em vídeo, gente. Então, corre agora no descritivo aqui do episódio, aperta a pause aí e já deixa salvo para vocês assistirem esse episódio que já tá disponível e tá incrível, vocês vão amar. Inclusive, quem virar vacilover de carteirinha que nem eu, também tem a Aurelo e tem um Apoia-se pra vocês ouvirem episódios exclusivos pra apoiadores. Escutem lá e depois vocês me contam o que vocês acharam. Lactobacillus Podcast, mais uma vez, muito obrigado por tornar esse episódio possível. E é isso, vão lá, Causers, deem o nome. Quero muito Causers vacilovers, hein? É isso. Mas, gente, antes de começar o episódio, alguns recadinhos, tá? Vou tentar ser sucinto. Recadinho de número 1. Causos do Vale vai estar presente na Parada do Orgulho LGBTQIAPN+, assim como no ano passado. E, mais uma vez, a gente vai estar presente lá só durante a concentração. Fiquem atentos nos stories do Causos do Vale no domingo, dia 22 de junho. Eu vou avisar isso no episódio da semana que vem de novo. Mas fiquem atentos nos stories que a gente vai publicar lá, em qual ponto da Avenida Paulista a gente vai estar, tá bom? Vão ter 5 pessoinhas lá com camisetinhas do Causos do Vale, vão estar distribuindo cartõezinhos e brindezinhos do Causos do Vale. Então, você ouvinte que vai estar na Parada do Orgulho LGBT, apareça lá e pega um brindezinho do Causos do Vale, tá bom? E é isso, esse é o aviso número 1. Aviso de número 2. Eu, infelizmente, não vou estar presente nesse dia da parada. Vão estar presentes só essas pessoas que vão distribuir brindezinhos e panfletar Causos do Vale na parada. Porque nesse mesmo dia eu vou estar na Bienal do Livro do Rio de Janeiro. E é isso, gente. Me fizeram um convite e eu aceitei, sem me tocar de que era no mesmo dia da parada LGBT, porque pelo visto a Bienal do Livro acha que na LGBT não lê, pra ter marcado no mesmo dia, né? Mas enfim, aí infelizmente eu não vou estar lá, mas vou estar no Rio. Então você que é ouvinte do Rio, você que vai estar na Bienal do Livro, eu vou estar lá no dia 22, no domingo, a partir das 10 horas da manhã, no stand da Fábrica do Livro. Eu vou publicar isso nos stories do Causos do Vale também muito em breve, para lembrar vocês. E é isso, quem for do Rio quiser aparecer para comprar um livro, para me dar um abraço, para conhecer meu trabalho de escritor. Eu não sei se todo mundo sabe disso, mas eu sou escritor também. E bom, é isso, esses são os avisos, esses são os recadinhos. E bora de causo. E, gente, eu sei que já comentei deles no começo do episódio, mas esse episódio só está sendo possível graças ao Lactobacillus, então mandei muito amor pra eles, tá bom? Causo de hoje que me contou foi o Elaman. E, gente, quando eu comecei a ler o e-mail dele, eu já pensei, tá, já teve alguém que mandou um caos que vivia algo super semelhante ao Elaman, e toda vez que eu vejo algum caos que envolve isso, eu já fico pensando, caraca, que difícil. Então, vamos lá, vamos aos contextos, vocês já vão entender do que se trata. Ele pertence a uma família que é super religiosa, gente. Super religiosa, super rica e super, super, super conhecida ali na igreja. E a gente já viu esse filme, né? Enfim, Elaman cresceu nesse ambiente religioso. A família dele, como comentei, é super, né, conhecida, daquelas que é a família exemplo para a comunidade, sabe? E o Elaman, né, coitado, gay, tentando se entender no meio disso tudo.
Ele contou que a sexualidade dele era mega reprimida. A primeira vez que ele beijou um cara, a culpa foi tão grande que o segundo beijo só foi acontecer mais de um ano depois, numa, entre aspas, recaída, né? Ele usou esse termo no e-mail. Para lidar com os desejos sexuais dele, ele durante muito tempo, recorreu à pornografia. E aí você já sabe, né, gente? O ciclo da culpa e tal. Foi um processo muito longo, doloroso e super solitário para ele se aceitar e principalmente para entender como ele poderia existir naquele núcleo familiar que, apesar de tudo, né, naquele momento, era muito importante para ele. E aí, dado esse contexto horroroso, né? Tô dizendo isso com toda a empatia do mundo, tá bom, Elaman? Elaman, né, já maior de idade, ele trabalhava na empresa de um amigo do pai dele e tudo. Ele disse que no aspecto financeiro e na questão do QI, né, o famoso quem indica, ele sempre foi muito privilegiado, tanto que ele entrou na faculdade em um dia, um mês depois ele já estava estagiando na empresa de um conhecido do pai dele, não sei o que e tal, enfim, as coisas funcionam assim na vida dele. Mas enfim, aí acabou surgindo uma oportunidade ali na empresa, que ele estava naquele momento, uma mudança de cargo. Só que nessa nova função, com alguma frequência, ele teria que participar de alguns treinamentos em nome da empresa, e alguns desses treinamentos poderiam acontecer fora do Brasil. E, gente, na hora que ele viu isso, ele pulou de alegria, assim. Ele obviamente topou, e só pra dar um contextinho a mais aqui, ele comentou no e-mail: Jonah, você não tem ideia do que é ser da minha família. Quem é membro da igreja no Brasil e ouve o meu sobrenome, sabe exatamente de quem eu sou filho. Então, a possibilidade de eu estar em outro país, onde eu seria um completo anônimo, era perfeita. E, gente, vamos lá. Vocês não têm noção da coincidência. Porque o Elaman, ele era na mesma igreja que eu fui membro por muitos anos. Eu sei quem é a família dele, eu não conheço eles pessoalmente, obviamente. Nem ele, nem ninguém da família dele. Mas, de fato, é só você falar o sobrenome que todo mundo sabe quem que é e tal. Então, vocês não têm noção de como esse mundão é pequeno pra quem é membro dessa igreja específica e tal. E é isso, eu não vou dar nome aos bois porque é irrelevante, mas só pra comentar essa coincidência. E esse sentimento que ele descreveu é muito real, assim. Primeiro, essa paranoia de estar sendo vigiado o tempo todo, como se cada passo seu fosse, né, ser descoberto por alguém, porque, né, fofocas correm. E segundo, essa sensação de que se você fizer alguma coisinha que a igreja considera errado, de que o mundo vai acabar, de que tudo vai dar errado na sua vida dali por diante. Enfim, então, nessa parte eu super entendo a ânsia do Elaman, porque eu passei por coisas semelhantes. Qualquer hora dessas eu conto pra vocês um pouco da minha tour gospel aí. Viraria um podcast criminal, facilmente. Mas retomando aqui. E aí, depois de uns meses naquela função nova, surgiu um treinamento que iria acontecer no país X, que ele pediu pra não falar qual que é, e Elaman acabou sendo escalado pra esse treinamento. Só que o único problema é que a janela ali de oportunidade pro Elaman viver loucuras e gostosuras na viagem era mínima. Por quê? Porque o roteiro era o seguinte: ele chegaria no país de destino lá, de manhãzinha, o treinamento começava às 9, terminava às 22, obviamente, né, tinha os intervalos e tal, mas o dia acabava às 22, e no dia seguinte a mesma coisa, e tudo isso tendo que lidar com fuso e tal, e no dia seguinte o treinamento acabava às 2 da tarde. Ou seja, mais cedo. E o voo dele de volta pro Brasil era 11h30 da noite. Então ele tinha ali umas horinhas, né, uma tarde livre pra tirar todo o atraso possível, como ele mesmo disse. Porque era isso, gente. Elaman queria transar, e transar sem pensar que iria cair um raio na cabeça dele logo em seguida, né? Mas, pelo visto, o raio só iria cair no Brasil, né? Fora do Brasil não ia cair o raio. E aí, qual era o plano? Ele disse: Jonah, não importa o país, galera de aplicativo é super enrolada. E se tinha uma coisa que eu não tinha, era tempo. Então ele deu uma pesquisadinha ali no Google, encontrou uma sauna gay, e era isso, gente, perfeito. Ele sempre fantasiou com a ideia de ir numa sauna, porque, né, por conta das barbaridades que ele já tinha ouvido a respeito, então era oportunidade também de ele realizar a tal fantasia. E aí acabou o treinamento, ele voltou correndinho pro hotel, tomou aquele banho bem lavado, centrifugado, se é que vocês me entendem, e saiu voando pra sauna. Aí chegando lá, rolou já um mini perrengue, assim, ele tinha esquecido o passaporte no cofre do hotel.
E aí bateu aquele desespero, né? Porque não era Mercosul, né, gente? Então não era só mostrar o RG que iria resolver o rolê. Só que mesmo assim, pra não perder a viagem na caru da mesa, ele mostrou o RG brasileiro pro cara da recepção. O cara da recepção levantou a sobrancelha, assim, olhou pra cara dele e deixou ele entrar. E aí, gente, o Elaman adentrou aquele universo regado de homens nus e toalhas brancas. E a primeira coisa que ele constatou foi de que ele era a pessoa mais jovem ali do recinto, porque só tinha gente bem mais velha e tal. Mas isso não era um problema, né? Porque além de ele estar focado no objetivo, ele disse que ama um coroão. E aí, depois de dar umas passeadas ali, umas apalpadas e tudo, ele acabou indo pro reservado com o cara, né? Entrou numa cabine lá, rolou uma química legal. E enquanto a coisa tava toda ali acontecendo, né? O Elaman ali ocupadíssimo, ele começou a ver uma movimentação estranha do lado de fora e tal, uma galera falando mais alto, uns passos apressados, assim. Só que foco na missão, né? Ele tava ali entregue e tal. Só que do nada, gente, puf, uma batida violenta na porta da cabine com alguém gritando, pedindo pra eles saírem. E aí ele só ignorou assim de primeira, continuou fazendo ali o serviço. Pensaram que era, sei lá, algum outro cliente apressado. Mas a batida insistiu, gente, mais forte ainda. E a hora que eles abriram a porta, gente, era simplesmente toque, 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 a Polícia Federal. Não, mentira, não era a Polícia Federal. Aliás, era a polícia, mas não sei se era a Polícia Federal. Ele falou que era a polícia. E ele falou que tinha um policial enorme parado na porta com cara de poucos amigos. E aí ele disse que nessa hora, né, ele até se fechou assim, que não passava até o Wi-Fi. Porque que raios, né, gente? A polícia tá fazendo ali. E aí ele já começou a pensar: meu Deus, vou ser deportado, meu pai vai descobrir de tudo, a notícia vai chegar na igreja e tal. O filme de terror se passando na cabeça dele em questão de milissegundos, assim. E aí o policial pegou o Elaman pelo ombro. Quando ele olhou pro lado, ele já viu que tinha outro policial ali também. E um deles pedia a identidade ou o passaporte dele. E aí o Elaman já tremendo ali, em choque, sem entender nada, foi até o armário com o policial na cola ali dele, enchendo ele de perguntas, perguntando de onde que você é, o que você tá fazendo aqui, seus pais sabem que você tá aqui, você é maior de idade, tem certeza que você é maior de idade, não sei o quê. E aí Elaman tremendo mostrou o RG. O policial olhou desconfiado e falou: e o passaporte? E aí o Elaman respondeu: tá no hotel. Explicou toda a história, mostrou a reserva do hotel no celular pra mostrar onde ele estava hospedado. E ele tava com tanto medo na hora que nem ocorreu, assim, de ele perguntar os porquês, né? Por que que o policial tava questionando ele. E aí, resumo da ópera, gente. Elaman teve que se vestir ali às pressas e foi de viatura pro hotel pra buscar o tal passaporte. E aí, chegando no hotel, foi aquele alvoroço, né? Porque era um hotel chique e tal. E aí, vocês imaginam, né? Do nada, a polícia chegando lá com o hóspede. Imagina a cena, né? O menino só queria viver umas horinhas de liberdade, né? E no final das contas, acabou saindo de uma sauna gay em uma viatura. E aí, depois de todo o trâmite, né? Depois de finalmente mostrar o passaporte, as coisas ali que confirmavam que ele estava lá por conta de um treinamento da empresa, os policiais convenceram de que de fato ele era maior de idade. E aí um dos policiais explicou o que estava acontecendo ali. E basicamente, alguém viu o Elaman entrando na sauna e achou que ele era um adolescente e ligou para a polícia denunciando que tinha um menor de idade no local. E tudo isso porque, gente, juro, quem vê o Elaman não diz que ele tem a idade que tem. Se eu visse ele passando na rua, eu diria que ele tem no máximo, chutando alto assim, uns 16 anos de idade. Sério. E ele falou pra não falar exatamente a altura dele, mas digamos que ele é bem baixinho também. Ele mesmo disse: ó, eu sou o tipo de pessoa que tem que mostrar o RG pra entrar em balada, pra comprar bebida e tal. Enfim, ele já passou por poucas e boas relacionadas a isso. E esse lance de ele parecer um adolescente é tão sério que ele chegou a passar no fono, porque ele disse que a voz dele não estava ajudando muito também. E, enfim, eu não sei nem se eu podia falar esse lance da voz, mas ele não falou que não podia no e-mail, então acho que podia falar. Ele fez um implante de barba, gente. Eu nem sabia que tinha isso, que dava pra implantar barba. E hoje em dia ele só veste roupa que deixa claro de que ele é um homem adulto, porque senão não rola. As pessoas acham que ele tem muito menos idade do que ele tem. E foi isso, gente. Vocês acreditam?
E aí, cortando por hoje em dia, né, a vida do Elaman é completamente outra. Ele não tá mais na igreja, ele se mudou pra fora do Brasil, mora fora do Brasil, e diz que essa distância foi essencial pra ele cortar esse cordão umbilical com a família dele, e também com a culpa. E a relação com a família é boa, apesar de tudo, menos com o pai até hoje não aceita que ele seja gay. E aí ele terminou o e-mail com a seguinte frase: John, ainda bem que hoje em dia eu tenho mais causas 18 mais pra contar do que de perrengue. Então acho que a vida melhorou bastante, é isso. Maravilhoso. A caixa de entrada tá aberta, viu? Pode mandar lá, causodovale@gmail.com. Toda vez que chega um caos de alguém da igreja, eu sempre fico compadecido, assim. Tem até um outro episódio aqui do Caos do Vale chamado Visitas, que nossa, acho que é um dos episódios mais comentados, assim, porque a galera ficou muito indignada. Quem não ouviu, ouve lá. Inclusive, eu sou doido pra saber se tem algum desdobramento a mais desse caos. Mas é isso, alguém aí já passou por alguma coisa com esse lance da idade? Gente, eu tô tão na derrota que a galera sempre me dá mais idade do que eu tenho. Aí depois que eu falo a minha idade, a pessoa fala: ai, não, acho que é a barba, eu acho que é o jeito que você fala e tal. Então é isso, fica a dica, né? Pra quem tem cara de cansado e tem barba, tire a barba, vai que funciona. Eu não vou tirar, porque, né, se já é ruim com barba, imagine sem. E não vamos esquecer de que esse episódio só foi possível graças ao Lactobacilos Podcast. Obrigado, Lactobacilos Podcast, eu amo. Então vão lá dar um nome, gente. Vão lá agradecer e tal, vão lá conhecer o projeto, que é incrível, gente. É isso. Quem gosta de Caos do Vale, certeza de que vai gostar de Lactobacilos Podcast. Vão lá dar um nome pra mim, tá bom? Beijo, até semana que vem. Quer mandar o seu caos pra gente? Envie um e-mail para causosdovale@gmail.com.